Olá pessoal, sejam bem-vindos a este curso de escrita fiscal versus fatorista. Meu nome é Leandro Marques e serei o instrutor de vocês nesse curso. Bom, nesse curso iremos aprender os conceitos básicos para a emissão de documentos fiscal e seus registros. Isso está relacionado à parte da contabilidade, que é responsável pela escrita fiscal, e o nosso amigo fatorista, que ele é responsável pela emissão dos documentos. E nesse curso nós iremos abordar assuntos relacionados à responsabilidade de cada um e principalmente o seu comprometimento. Acho que cada um tem que ter o comprometimento de realizar a sua tarefa de forma correta para que nenhum atrapalhe o outro. A pessoa responsável pela escrita fiscal geralmente ela é uma pessoa técnica que tem orientação o suficiente para passar para o fatorista aquilo que ele precisa fazer. Assim também como o fatorista tem que ter o comprometimento para fazer as coisas corretas, segundo a orientação da contabilidade. E nesse curso trarei algumas informações bastante interessantes para vocês, que será até como base sólida para que vocês prossigam aí e evoluam no seu dia a dia, nos seus afazeres profissionais dentro das empresas, seja contábil ou a empresa que produz. Sempre digo que a contabilidade é uma extensão da empresa, porque ela é responsável, é um anexo da parte administrativa da empresa. Ela serve de apoio para a administração da empresa. Então, seguem minhas dicas. Bom, nesse primeiro vídeo traremos aqui então a parte de documentos fiscais da parte municipal. O que é um documento fiscal da parte municipal? Primeiramente, são as prefeituras que são responsáveis pela autorização de uso. Eles que emitem um documento chamado AIDF, que é autorização de uso do documento fiscal. E o primeiro tipo de documento que a gente irá falar aqui é sobre o talão em bloco. Está entrando em desuso devido aí ao item seguinte, mais abaixo, nota fiscal eletrônica. Hoje todas as prefeituras estão aderindo ao sistema eletrônico, mas ainda é muito comum a utilização de bloco. E a série? O que vem a ver a série? Existe a série A, B, C e D. A A geralmente é aquela utilizada por serviços os mais comuns e diversos, seja para contabilidade, seja para médicos, instaladores, aqueles que fazem consertos em geral, enfim, são serviços comuns aí que utilizam esse tipo de documento que é a série A. A série B, feita para pessoas físicas, é bem incomum encontrar a série B, mas ela aí é bem... Essa seria a forma correta de utilizar a série B. A série C é feita aí pelas construtoras, que aí tem seu modelo específico, tratando a questão da obra, execução, podendo ter material ou não embutido na prestação de serviço. E entre outros detalhes que, só para tratar esse assunto, a gente teria que fazer um vídeo separado, ou até mesmo fazer um cursinho só para a área de construção civil. Assim também como a série D, que também são para alguns tipos de serviços, são considerados serviços, mas são isentos, como locação. É um serviço pela Constituição, porém é isento do ISS. E aí a prefeitura, segundo a legislação, é obrigada a ter o talão de série D para emitir o documento que é isento pelo próprio imposto. A nota fiscal eletrônica só vem consolidar tudo isso que já existia no bloco, tipo bloco, mas de forma eletrônica,
sendo o que determina aí seria a natureza da operação, né, da atividade da empresa. E aí eu teria aí o documento fiscal relacionado né, à particularidade de cada empresa. E aqui nós chegamos aqui no ponto que é o ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Nós temos que falar também aqui hoje sobre o imposto e a sua apuração. Por que o documento, voltando a falar sobre o faturista versus contabilidade, por que é importante você que é faturista saber que um documento bem preenchido ele é fundamental para a apuração do imposto, para que a contabilidade consiga fazer no final aí a guia de recolhimento de uma forma correta. Isso depende muito do faturista. Então é nesse momento que a contabilidade conta com o apoio da empresa para que se empenhe em fazer o preenchimento de seus documentos fiscais de forma correta. Né? Outros itens, né? Agora vamos falar sobre os itens que tem que conter dentro do documento fiscal. O que é o de olho no imposto, o IBPT? Uma lei nova aí, né? Se não me engano, 2012, 2013, não vou agora entrar em detalhe porque essa é uma lei bastante extensa. Existe uma tabela, existem regras, e eu acho que para isso também, para entrar em detalhe, eu teria que fazer um vídeo só sobre esse assunto. Mas está em vigor, é obrigatório colocar essa informação dentro, né, da nota fiscal. Então aprenda hoje que é obrigatório colocar o valor do imposto segundo a legislação que rege aí esse Instituto Brasileiro aí de PT, que agora eu não vou lembrar, mas bateu até com o PT que veio junto com o Lula e a Dilma, né? Só para descontrair. É isso aí, gente. Eu acho que vamos parar por aqui, mas se atente a esse assunto. Pesquise na internet sobre esse assunto. Não vou tratar isso em vídeo, mas é um item muito importante para o documento fiscal. Pode gerar multa, vai da interpretação do fiscal na hora de olhar o documento fiscal. E partimos aí então para o próximo item, imposto de renda retido na fonte. Também é um outro assunto bastante extenso, mas existem atividades que tem que conter essa informação, né, como serviço de engenharia e outros aí que são obrigatórios aí, né, serviço de administração, serviço né, são serviços qualificados, né, como a legislação do imposto de renda retido na fonte fala, né, lá no regulamento do imposto de renda, é a lei de 1999, se eu não me engano, mas vai tratar lá sobre as atividades que são obrigadas a destacar o imposto de renda retido na fonte. Se o seu serviço, né, volto novamente a falar com o faturista, se você é responsável pela emissão do documento fiscal e não tem certeza se tem que destacar o imposto de renda, procure a pessoa qualificada para te orientar, que é a pessoa responsável pela escrita fiscal no escritório de contabilidade. Ela vai te informar se você deve ou não destacar o imposto. E aí é onde vem novamente a consequência da falta dessa observação. A sua nota tem que ter o destaque do imposto de renda retido na fonte. Digamos que tem, e você esqueça, você vai complicar o seu cliente e ainda vai complicar a contabilidade. Por quê? Existe uma lei que a falta da retenção por parte do seu cliente, ele acaba sendo corresponsável pelo pagamento da multa, né, que existe uma multa alta pela não observância desse item. Aí vou voltar novamente. É o regulamento do imposto de renda que vai tratar isso, mas eu estou só passando aqui as consequências de uma falta de observação na hora de gerar um documento. Existe uma multa
para o cliente e vai existir outra multa para o emissor do documento fiscal. Isso é previsto em lei. Então, se atente a esses itens quando eu estou falando para vocês sobre retenção do imposto. Você vai acabar recebendo o valor maior, né, de forma líquida, porque se você faz um serviço de R$ 1.000 e você tem a retenção de 1,5, segundo a lei, você deveria estar recebendo, né, aí os seus R$ 985, seria isso, né, porque R$ 15 seria imposto de renda retido na fonte. E você acaba não fazendo a retenção. No acúmulo desses valores em um ano, digamos que você emita 50 documentos por mês, passando em um ano, depois ocorre aí uma fiscalização e você é autuado, o acúmulo vai ser bastante significante para a empresa. Então, a sua responsabilidade como faturista, como um profissional dentro de uma empresa, sendo que o seu patrão conta com o seu apoio para que você faça as coisas de forma correta, nesse curso que você está aprendendo a importância de saber que se existe esse item dentro do documento, é importante você saber se você deve ou não destacar e não deve esquecer se tiver que destacar. A mesma forma vai ser o INSS retido. O INSS retido, não vou lembrar as atividades agora que são obrigatórias, mas a mais comum é na área de construção civil. E ali tem a retenção de 11%. Outro tipo de documento que vai ter a retenção de INSS é a nota fiscal emitida pelo prestador de serviço pessoa física. A pessoa física ela tem que destacar o INSS. Mas e o preço de serviço? Qual é o limite do meu valor para destacar o INSS como pessoa física? É aquele estabelecido pela Previdência. A pessoa física ela recolhe, né? Ela pode sofrer a retenção de INSS até o teto. Se o teto for R$ 5.000, né, o valor do rendimento, e digamos, você prestou serviço a uma empresa, emitiu uma nota de R$ 3.000, emitiu nota para uma segunda empresa no valor de R$ 2.000, você já atingiu o teto em 2 notas. Na terceira nota, é direito seu para você não pagar, né, não ter uma retenção superior àquilo que a lei lhe permite. Então você tem que informar para o seu cliente que, né, quando for a terceira nota dentro do mês, dizer, olha, eu já atingi o teto do INSS, então você não vai reter o meu imposto. Então o INSS é um item também muito importante para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né, como eu falei para vocês. A pessoa jurídica não tem limite para retenção, mas é importantíssimo a retenção quando se fala de construção civil, porque tem outros pormenores aí, posterior, né? Vamos dizer assim. Na hora de regularizar uma obra, precisa informar o valor do INSS retido, isso precisa estar documentado, isso consta em CFIP, e aí nós vamos partir para outros assuntos relacionados à administração e contabilidade. Mas lembre, se tem que constar na nota, isso vai ser apresentado depois na hora de averbar uma obra, né? Quando eu estou falando da área de construção civil. PIS, COFINS e contribuição social, o famoso 4,65%, já é uma lei mais recente. Essa retenção ela partiu desde 2002 e 2003, a lei 10.937 e aquelas leis daquela época. Você tem que constar, né, já tem aquela questão de valor mínimo, valor acumulado para o mesmo cliente, então existe aí as suas regrinhas. Busque informações, mas se tem que constar. Hoje basta, como é noção básica sobre o assunto, saiba que existe o fato, e geralmente são para atividades, como é que se fala, está relacionado com imposto de renda retido na fonte lá. São profissões regulamentadas, mesmo, né, de forma jurídica. Não falar de engenheiros, advogados, médicos, enfim, tem bastante atividades aí que
são obrigadas à retenção desses impostos. E um outro item bastante importante no documento fiscal é com relação à observação. Se existe isenção para o imposto, seja por uma liminar ou por qualquer outra razão, por força da lei, é importante destacar essa isenção. Seu artigo, a lei, o decreto, seja qual for a lei, se foge do padrão, é obrigatória essa informação no documento fiscal para que tanto o seu cliente como o contador venha documentar isso de forma correta, sabendo que existe um documento baseado para isso e que vai estar baseado numa lei também. Bom, iremos aqui então para a parte final desse primeiro encontro, né, desse curso. Irei falar aqui da contabilidade. O contador ele vai receber o documento fiscal e vai registrar, né, no livro de registro de SSQN. Isso depois vai parar na contabilidade para fazer, né, o balanço, fazer as demonstrações, demonstração de resultado, reconhecer isso no débito e crédito, né, são coisas de contabilidade. Então, para você entender que cada informação dessa ela vai ser importante para a apuração do imposto. Uma vez que o imposto foi retido, lá na contabilidade o contador vai registrar o valor e vai aproveitar essa retenção para bater o imposto a pagar da própria empresa. Então, digamos, emitiu uma nota de R$1.000, houve a retenção de 15, e o imposto de renda no lucro presumido, por exemplo, é 4. Agora eu não vou lembrar, mas não vou fazer as contas aqui não, porque nós estamos aqui para aprender. Seja 4,5%, a empresa vai ter que pagar R$45. Porém, como já houve a retenção, vai abater os 15. Então, quanto que a empresa ainda falta pagar? Ela vai pagar lá somente R$30. Isso é só para vocês entenderem a importância, né, de se fazer todo o registro. E na contabilidade do seu cliente, como é que isso vai funcionar? Imagine, se o cliente ele está obrigado por lei a reter e você não informa isso no documento fiscal, ele não faz a retenção, depois ele sofre a penalidade. Porque ele deveria estar pagando somente o líquido da nota e está fazendo a retenção lá para os cofres, né, para os cofres públicos de R$15 e informar na DIRF. Ele não fazendo isso, ele vai ser penalizado, né, por não cumprir a lei de forma correta. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção nesse curso. É importante para a contabilidade, é importante para a empresa, é importante para o cliente. Né? Porque tudo isso depois vai constar na DIMOB, na DIMED e outras declarações aí que cada empresa está obrigada a fazer. Né? Inclusive a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. E hoje aí nós temos aí o SPED contábil, e depois o ICF, que é a escrita fiscal contábil, né? Escrituração fiscal contábil. Então, se atentem a esses itens aí para que tudo esteja correto. E depois no final quem está faminto é o leão. Isso envolve também a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Para aquele que emite o documento da série B. Então, tem que prestar conta. Se você tem uma profissão regulamentada e é obrigado a emitir nota, né? Tô falando agora como médico, pessoa física, ele é obrigado a recolher, né, o carnê-leão baseado nas suas rendas mensais. Então, é importante, mais uma vez, eu estou dando muito assim, estou sendo redundante na questão da importância de se atentar para esses itens. E aonde entra aqui a nossa parte principal, né? Falando de sistemas gerenciadores, sistemas ERP, eu acho que o mais importante para quem desenvolve sistema é cuidar do negócio do cliente.
Um sistema que, na minha opinião, acho que é mal feito é aquele sistema que você simplesmente deixa disponível, né, parecendo uma planilha de Excel. Você faz o que, né, você faz com que o usuário do sistema faça aquilo que, né, como quem diz, a Deus dará, né, faça aquilo que dá na cabeça. Para mim é um sistema mal feito. Um sistema bem feito é aquele que o próprio sistema já calcula de forma correta dentro de uma regra de negócio do cliente. Quando o programador ele se compromete em entender o negócio, primeiramente da empresa, né, para depois entender como é que isso vai para a contabilidade para o cliente. Então, se um sistema gerenciador, um ERP, não tem amarração daquilo que é correto no dia a dia, né, da empresa, esse sistema ele acaba sendo um sistema vulnerável, fazendo com que o usuário seja induzido a erro. Então, ele acaba sendo um sistema inútil, no meu ponto de vista. Então, para você que é programador e está vendo esse vídeo, saiba que quão é importante você não só fazer o form, não só fazer o código-fonte por trás, né, simplesmente substituindo uma planilha em Excel para uma coisa informe e banco de dados. Se você não criar regras, não criar obrigações, né, de forma que, poxa, se o cliente ele tem que ter a retenção do imposto de renda naquela determinada situação, faça a análise do negócio do cliente e faça com que o sistema faça o cálculo de uma forma sistematizada, de uma forma automatizada, de uma forma que seja, né, produtivo para o dia a dia do cliente. Porque o cliente não tem tempo para ficar fazendo cálculozinho de mão. Geralmente quando ele busca um sistema de automação, um sistema ERP, ele quer facilidade, ele quer a segurança que o sistema não venha fazer, né, ou induzir o usuário a errar. Ele quer, o dono da empresa que contratou você para fazer o sistema gerenciador ou ERP, ele quer ter tranquilidade de que ele vai vender, ele vai negociar o serviço, o produto dele, mas ele quer confiar em você para que você faça um sistema, né? Porque não é qualquer um que faz um sistema, você também tem a capacidade, você também se preparou para fazer o sistema, então o que ele espera de você é que você faça um sistema que auxilie a produtividade do negócio dele. Então você também deve tomar conhecimento de toda essa base que eu falei durante esse primeiro encontro aqui desse curso, e que você faça de uma forma produtiva, né? Uma forma que seja agradável para o seu cliente. Eu acho que dessa forma nós podemos concluir essa primeira etapa. Iremos aí partir para os documentos estaduais, que vai emitir a nota fiscal eletrônica modelo 55. Falarei também da nota fiscal e num terceiro encontro falarei sobre transporte, né? Sobre conhecimento de transporte. Então, muito obrigado aí pela sua companhia nesse curso. Espero que você goste. Compartilhe essa informação que ela é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado.